Boa tarde! E aí, gente, quem sentiu saudade? Fiquei uma semaninha com vocês assim, né, livres de mim. E agora voltei para dar continuidade ao que eu estava falando. Vou dar uma recapitulada para vocês aí lembrarem, tá? A gente estava falando do bioestimulador à base de PLLA, que é o ácido L-polilático. Que temos o Sculptra e a gente está falando exatamente do Sculptra. Depois eu vou falar do Eleva, tá? O que seria o ácido L-polilático? A gente estava falando dos efeitos adversos, dos nódulos que podem formar. Já falamos, já concluímos essa parte. E agora a gente vai falar da quantidade de sessões que são indicadas para o paciente. É uma média de 3 sessões por paciente, para cada paciente. E essas sessões, elas devem ser intervaladas entre 30 e 45 dias. Só um minutinho, gente. Entre 30 e 45 dias, tá? É claro que vocês podem fazer protocolos diferentes com o paciente? Pode esperar aí seus 45 dias, seus 50 dias, seus 60 dias. O importante é não esperar muito, como eu falei. Não adianta fazer uma sessão agora e só daqui a um ano fazer outra sessão, porque em um ano eu já perdi muita coisa do bioestimulador que eu fiz. Então, além de ter perdido, eu também continuei envelhecendo um ano, entendeu? Então, prezar pelos protocolos, isso é importante, tá? Então, o resultado que vocês veem nessa imagem aqui é um resultado da própria Galderma, que é a marca do produto Sculptra, e foram feitas 3 sessões. Você observa que a pessoa ficou bem mais jovem, mas ela ganhou volume na face. Gente, o volume na face no local ideal, na quantidade certa, é super bem-vindo, porque a gente vai tendo um deslocamento dos tecidos com a idade. Então, colocar o volume no local certo vai só rejuvenescer o paciente, além da firmeza que a pessoa ganha ali na pele, tá? E aí depois a gente passa para o Eleva, que também é um bioestimulador à base de ácido L-polilático, que é o PLLA, tá? Então, esse é um produto muito parecido com o Sculptra. É o mesmo produto, porém, nós temos hoje no mercado, o Sculptra ele tem 150 miligramas de ácido L-polilático no vidro. O Eleva, nós temos 2 produtos. Hoje, antigamente a gente só tinha um de 210 miligramas de produto dentro do vidro, e aí a diluição era diferente do Sculptra, mas hoje nós também temos o Eleva com 150 miligramas de produto dentro do vidro. E aí, gente, vai do que vocês selecionarem para comprar, para usar no paciente. O que eu gosto dos de 210 miligramas de ácido L-polilático no vidro? Pela possibilidade de você diluir mais o produto, porque ele tem mais miligramas de produto, né, de partículas, e você ter a condição de atender 2 pacientes no dia, tá? Porque um só pro rosto do paciente é muito, a não ser que você divida, faça pescoço e rosto, façam 2 regiões no paciente. E aí vocês têm que saber manipular bem o produto, porque tem muitas pessoas tendo resultado com nódulos na região, tá? E aí a gente já falou sobre isso na última aula, o que pode gerar esses nódulos. É recomendado também de 2 a 3 sessões, tá? Com intervalos de 30 a 45 dias para o paciente. E aí, gente, a questão da diluição dos 210 do Eleva, que tem 210 miligramas, normalmente ela é variável de 16 ml de água injetável, tá? Ou então 16 ml para o rosto ou 30 ml para pescoço. Olha para você ver o tanto que rende um produto se você for fazer só pescoço. Só que não é só um pescoço, porque 30 ml de produto no pescoço é muita coisa, tá? A gente tem que saber distribuir bem esse produto e, de repente, se é um paciente que queira fazer também o colo e você tiver um profissional, se você for um profissional biomédico, enfermeiro, médico que pode fazer essa região, porque no caso eu não posso, então delego isso a Paula, que trabalha aqui no consultório, que faz essa parte. Mas pode aí você estar utilizando no pescoço, no colo, em braços, tá? O mesmo produto. E aí o que vai identificar aí vai ser, o que vai mudar vai ser um pouquinho a diluição, vocês têm que manipular essa diluição. Mas já o Eleva de 150 miligramas, a diluição é igual ao Sculptra, em média de 8 a 10 ml de água injetável, né, de água estéril, água de injeção,
E aí para o pescoço 12 ml. Então vocês vão ter que ver quantas miligramas que é esse Eleva para você saber utilizar a diluição, tá? Normalmente fala-se para diluir em 2 horas antes da aplicação. Quanto mais você utilizar tempo de hidratação, melhor é e menos nódulo você vai ter. Então, se você tem o ideal é que o paciente até pague antes dessa sessão, porque já imaginou, você desmarca, você fica com um produto ali que ele só tem 72 horas para ser utilizado. A partir do momento que você dilui o produto, você tem 72 horas para utilizar. Então, o ideal é que o paciente não falte. Então, tem que ter uma responsabilidade da parte do paciente aí nesse caso também, tá, gente? Em relação à temperatura, até 20 graus Celsius você pode armazenar o produto e você também pode manter ele de 2 a 8 graus Celsius após diluído na geladeira. E tem que agitar bastante o produto para ele ficar bem hidratado. Então agite, quanto mais você agitar, melhor. Tem profissionais que tem uma maquininha que esqueci o nome agora, gente, que mistura o produto, tá? Mas eu nunca tive problema com nódulo nesse caso e não manipulo o produto na maquininha. Eu acho que é questão de prática mesmo em relação à camada, tá, gente? A diluição, eu já falei em relação à quantidade, a camada é a mesma camada que a gente aplica os outros bioestimuladores, que é no subcutâneo, tá? E em relação à quantidade, vai depender da quantidade de vetores também que você aplica e do tamanho do vetor. Se é um vetor de 5 centímetros, e eu estou falando de 5 centímetros porque a cânula que eu uso é uma cânula de 5 centímetros. Eu vou utilizar em cada vetor, e ó, imagine que aqui vão ter uns 5 vetores, em cada vetor 0,2 ml. Agora, se eu faço um vetor aqui curtinho, só na pré-maxila, porque eu não posso entrar em pálpebra, eu vou colocar 0,1 ml em cada vetor menor. Então, é isso que vocês têm que entender. Eu não saio injetando 0,2 em tudo, é raciocínio lógico, tá? Depende do tamanho da área que está envolvida aí. Então, a gente tem uma melhora, né, na aplicação subcutânea, uma diminuição da gordura, uma melhora da flacidez e uma reposição de tecido também, tá? Quando a gente faz supraperiosteal, quando a gente dilui menos o produto e faz justa ósseo, mesmo com Eleva, a gente consegue fazer essa aplicação justa óssea, porém tem que ser com agulha, para você acertar a camada, tá? Não gosto de fazer, de verdade, na aplicação de supraóssea, justa óssea com esse produto. Eu prefiro 1000 vezes um Harmonica, prefiro um Elancê que já está pronto ali para aplicar, já tem mais estudos em relação à aplicação justa óssea, tá? As áreas não recomendadas são as mesmas áreas que não se recomenda também o Sculptra. Frontal não tem recomendação, aqui no nariz não tem recomendação, ao redor dos olhos, no periocular não tem recomendação, ao redor da boca, que é no periorbicular, também não tem indicação. Nas outras regiões pode se aplicar, tá? Aí você que vai mensurar a quantidade de produto que vai utilizar, que vai depender do tamanho da quantidade de vetores que você vai injetar no paciente. Pode fazer face e pescoço, pode fazer só face ou só pescoço, vai depender também da quantidade do quanto vocês diluíram, tá? Do produto e aplicar no paciente. Os cuidados básicos que a gente tem que ter, igual também a do Sculptra. Lembre-se que Sculptra e Eleva são o mesmo produto, PLLA. Então, são 5 dias de cuidado, com 5 vezes no dia, massagem de 5 minutos. Então, quando eu falo isso para o meu paciente, ele tem que ter essa responsabilidade. Eu acho um pouco difícil parar 5 vezes no dia para fazer 5 minutos de massagem. Eu não tenho esse tempo. Mas existem pacientes que têm e eles têm que saber desse cuidado até antes da aplicação, tá, gente? Porque tem que ter esse cuidado, tá? E a massagem, eu sempre quando eu aplico no paciente, antes dele sair, eu faço a massagem nele e explico, ó, vai ser assim, a massagem sempre é pra cima e pra trás, né? E com pressão, não é só massagem leve, é com pressão para poder o paciente espalhar esse produto, né? E a gente obter o resultado desejado. Então são esses 5 dias. O paciente vai começar a notar resultado ali pro 15º dia, é uma média, tá? Então, forma-se nódulos também? Forma-se muitos nódulos se a pessoa não fizer uma boa hidratação, se errar a camada e colocar em grande quantidade. A maioria das vezes, os nódulos são por técnica errada, tá?
E agora nós vamos entrar no Elancê, o bioestimulador Elancê, tá, gente? Esse é o meu queridinho, é o que eu mais gosto de aplicar nos meus pacientes, porque eu acho ele prático para começar, ele não precisa de diluição. Ele é um produto que vem pronto, estéreo. Abriu ali a seringa, está pronto para ser injetado. Eu não preciso ficar manipulando o produto. Por si só, ele já me dá mais segurança em relação à não contaminação, né? Ele é formado de polimetil... esqueci, gente. Policaprolactona, que é o PCL, e de carboximetilcelulose. A partir do momento que você injeta o Elancê, você, normalmente, ele vem, os outros produtos todos vêm o RAGS, que é o hidroxapatite de cálcio, vem uma seringa para você diluir o produto. O Sculptra vem um vidrinho com um pó que você vai diluir o produto. Esse vem uma seringa de 1 ml. Então, se eu vou fazer uma avaliação do paciente, eu primeiro avalio e vejo se esse rosto vai caber ali uma indicação de 4 ml, de 6 ml. E mesmo que o Elancê dê volume, vocês já entenderam que é necessário o volume no local correto, né? Então, assim, a quantidade vai depender. Se eu vou fazer só bioestímulo de colágeno no meu paciente ou se eu vou também fazer sustentação. Se eu vou usar ele para sustentar. O que é para sustentar? É na camada justa óssea, tá? A camada para bioestímulo de colágeno é no subcutâneo. A camada para reestruturação da face, tá? Para dar o lift na face, é justa ósseo. E isso vai depender também a quantidade, tá? Se o paciente quiser fazer tudo com o Elancê, porque ele tem uma grande durabilidade perto do ácido hialurônico, tem sim sua indicação, mas vai usar uma quantidade grande de seringas. Como quando a gente faz a harmonização, uma reestruturação completa da face, eu às vezes utilizo 15, 20 ml de ácido hialurônico. Então, se eu for fazer uma estruturação completa com o Elancê, vai ser isso que eu vou usar. Então, o paciente tem que entender isso. Ah, mas posso usar ácido hialurônico e Elancê? Pode. Você pode fazer a estruturação justa óssea com o ácido e fazer o bioestímulo de colágeno com o Elancê na camada subcutânea, tá? Então, tem isso que vocês podem aí estar fazendo essa manipulação da avaliação, do planejamento no paciente. Então, ele tem uma ação 2 em 1, que é o volumização e bioestimulação de colágeno, como eu já falei para vocês. Só que para fazer os dois objetivos, a gente vai gastar uma quantidade de produto maior. Isso é claro, tá? Tá acabando o tempo. Você quer deixar para falar amanhã? Mais específico? Então vamos fazer o seguinte. Como já tá dando tempo, e a gente deixa para continuar amanhã para falar do Elancê, e aí dá uma continuidade, fica mais claro, para não ficar cortando o assunto. Porque senão eu ia começar aqui, falar um pouquinho e ter que praticamente relembrar vocês novamente amanhã. Então amanhã a gente dá continuidade às 12h30. Outra coisa, se inscrevam no YouTube, tá? Assistam os vídeos lá, já tem muitos vídeos. E assistam também as pegadinhas que a gente está deixando, os vídeos curtinhos aqui no Instagram. Mas a gente vai tirar esses vídeos, então corram e assistam. Lá no YouTube a qualidade é melhor também, principalmente da aula. Isso, é o que a Paulinha está falando. A qualidade de imagem no YouTube é muito melhor, porque a gente também está gravando na máquina, né? É diferente do celular. Tá bom? É isso. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã e não se esqueçam às 12h30, tá?